Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sargento-Mor Lima Coelho, o Sargento-Mor José Galvão e o Sargento-Mor Luís Bugalhão, felicitar-vos pela recente eleição e naturalmente desejar-vos sucesso naquela que é, enfim, a defesa naturalmente dos interesses dos vossos representados e da missão que representam. Eu queria começar por salientar que, objetivamente, o PSD tem defendido de uma forma contínua e apoiado as nossas Forças Armadas, precisamente porque reconhece que o empenho e o valor das mulheres e dos homens e dos militares em particular é que faz com que tenha sido possível cumprir todas as missões que lhe são atribuídas pelo poder político. E, portanto, é a nossa convicção de que, se não fosse precisamente esse empenho, algumas das missões ficariam inclusivamente em crise. E, portanto, não há Forças Armadas sem militares, parece-me assim mais ou menos uma evidência, e não há Forças Armadas sem militares particularmente empenhados em fazer mais com menos. E não falamos apenas e só de recursos materiais, porque há outros valores nas Forças Armadas que precisam de ser interiorizados e compreendidos para perceber o que está objetivamente em causa quando se discute estas matérias. E parece-nos, com toda a franqueza, que esta matéria não tem sido uma prioridade, concordo, que não tem sido uma prioridade da ação governativa, nomeadamente os últimos quase 8 anos do Partido Socialista. A esse propósito, não posso também deixar de me referir à intervenção e ao debate que ocorreu na pretérita sexta-feira e que os senhores tiveram a oportunidade de assistir. O PSD, em diversos momentos e no passado recente, tem tido iniciativas legislativas sobre as questões das Forças Armadas. Eu já irei fazer uma referência sobre o debate de sexta-feira, mas não posso deixar de recordar que a criação de um quadro permanente de praças, por 2 vezes também, foi rejeitado pelo Partido Socialista, que finalmente teve que concordar e avançar com esta medida que era absolutamente necessária. Também nas discussões dos orçamentos de Estado, o PSD tem também tido iniciativa legislativa e na passada sexta-feira apresentou, para além da importante petição que também estava a debate e a discussão, o PSD apresentou uma proposta própria que tem a ver com a revisão da questão da remuneratória dos militares, porque ela parece-nos objetivamente essencial e é um caminho que tem que ser iniciado com urgência. Nós já ouvimos a Sra. Ministra da Defesa noutras ocasiões, noutras audições, convosco também, já não é a primeira vez que estamos a ouvir-vos e a conversar sobre este assunto e objetivamente existe um constante adiar das situações. Lembrar que o contexto que vivemos atualmente de guerra, eu acho que trouxe novamente à discussão algumas questões que têm a ver com as Forças Armadas, infelizmente, mas que, naturalmente, que não ficam circunscritas às questões dos meios ou técnicas, porque aí estamos absolutamente de acordo e, portanto, urge tomar iniciativas desta matéria. E depois há outras situações de absoluta até desconsideração que têm sido uma prática, nomeadamente a questão da avaliação e da contabilização. E, portanto, eu também gostava já depois de deixar também esta pergunta, considerando que houve orientações da direção nesse sentido, perceberem se a situação está a ser ultrapassada ou não, porque era um incumprimento da lei que estava objetivamente em causa e que não se compreende, tanto que é uma desconsideração, é um incumprimento. Por todas estas circunstâncias que acabo o PSD não vai desistir de continuar a acompanhar esta matéria, porque ela parece-nos de absoluta justeza e essencial para colmatar o maior dos problemas, na nossa opinião, que tem a ver com esta falta de efetivos, que é uma situação altamente preocupante. Eu acho que quando o país acordar e perceber que nós temos um número de efetivos tão limitado,
E estamos a falar quase dos mínimos olímpicos, como se costuma dizer, para podermos avançar. E depois há situações até de enorme injustiça, que também não podemos deixar de referir, que era, no mínimo, uma equiparação com as forças de segurança, porque não se compreende que, na hora da escolha, nomeadamente, um jovem hoje, se quiser optar, e até que tenha essa vocação, porque há situações de ir para a carreira militar, naturalmente que há outras circunstâncias e as questões remuneratórias são importantes. As pessoas têm que constituir família, têm que comprar casa, têm que olhar para a sua parte económica, portanto, esta também nos parece da mais elementar justiça. E, portanto, o PSD vai acompanhar estas matérias, com cuidado, e para já deixava essa situação. Isso, por outro lado, também reforçando uma pergunta que já foi aqui anteriormente feita, se da parte da tutela vocês tiveram já alguma reunião com a equipa ministerial, alguma evolução, ou alguma situação que possam referir no sentido dessa evolução. Muito obrigada e, mais uma vez, votos de bom trabalho para todos. Muito obrigada.